Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos atualizações importantes sobre o nosso Coringão. Algumas pessoas me perguntaram aí sobre o Tite, tem uma atualização muito importante também. Safiel, Osmar Stabile e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, mais uma vez vou trazer aqui para vocês a promoção, né, que temos aí da parceria da Wallplay com a HBO Max. Lembrando que todos os jogos do Paulistão 2026 são da HBO, né? Teremos alguns jogos ali que vai passar na HBO e outras emissoras, né, Cazé, Record, isso e aquilo, mas teremos jogos exclusivos na HBO também, tá? Então, para você que quer assistir aí o Paulistão 2026, faça a assinatura, tá num preço aí muito bacana, R$ 8,97 por mês para você aproveitar, né, nessa parceria, ou então o plano sem anúncios por R$ 13,47. E vocês já sabem, né, na HBO temos aí todos os jogos da Champions League, então, cara, estamos falando de Paulistão completo, todos os jogos da Champions por R$ 8,97 por mês. Essa promoção é só até o dia 1º/12, né? Então aí segunda-feira, depois não adianta reclamar. Ano que vem, nossa, começou o Paulistão, eita, o jogo hoje é exclusivo da HBO, como que eu faço para assistir? A assinatura tá agora por R$ 8,97. Link na descrição, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, vai ser a rodada das goleadas no Brasileirão? Cara, o que tá acontecendo, hein? O Juventude empatou ontem com o Bahia. Juventude aí, então, confirmou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia segue ali no G7, tudo tranquilo. Aí tivemos o jogo Vasco e Internacional. O Vasco, com 10 minutos, já estava 2-0 para o Vasco. O Inter empatou no último lance do primeiro tempo. E aí já começou uma chuva, assim, muito forte em São Januário. Quando eles retornaram para o intervalo, o campo não tinha condições de jogo. O jogo ficou parado por mais de 1 hora, se eu não me engano até 1h30. Muito tempo. Decidiram que ia ter jogo, voltaram os times. Com 1 minuto do segundo tempo, né, nesse retorno, gol do Vasco, 3-1. Aí o Vasco já fez 4-1, o time do Internacional acabou em campo. E aí o Vasco 5-1. Tá? Então, na disputa ali, né, no jogo de 6 pontos, o Vasco tava com 42, o Inter 41. Então tava ali, né, era o jogo importante para as duas equipes. E o Vasco fez 5-1, né, no Internacional. E no outro jogo o Santos venceu o Sport, o Lanterna, por 3-0. O Santos também vai a 42 pontos, ultrapassou o Inter, por conta ali do saldo de gols e tudo mais. E hoje temos Vitória e Mirassol e Ceará e Cruzeiro. O Cruzeiro, se vencer, ultrapassa o Palmeiras. Pode se tornar o vice, né, o vice colocado aí desse Campeonato Brasileiro. E o Ceará tá ali na briga com todo mundo, tá com 42 pontos, né? O Vitória tem que vencer hoje, né? Se quiser escapar da zona do rebaixamento, tem que vencer hoje. Aí jogaria o Inter para a zona, iria a 42 pontos, colado ali no Ceará. E aí temos o jogo Ceará e Cruzeiro. Então, assim, jogos importantes ainda dessa rodada. E o último jogo da rodada, Corinthians e Botafogo, amanhã, né, às 4 da tarde. E só para o torcedor corintiano já ter na agenda, teremos também, né, um jogo atrasado, vai ser amanhã também, Fortaleza e Atlético Mineiro, um jogo da rodada 35, tá? Que é o jogo aí que adiaram por conta da final da Sul-Americana, certo? Então é isso, o Fortaleza, se vencer também, encosta ali no próprio Vitória, no próprio Internacional, no Santos e tudo mais. A gente fica de olho nesses jogos. E aí, já até pensando no calendário do Corinthians, para o torcedor já ter em mente, né, o que acontece a partir de agora. Corinthians entra em campo amanhã com o Botafogo. Corinthians entra em campo na quarta-feira com o Fortaleza. Corinthians entra em campo no outro domingo com o Juventude. E o Corinthians entra em campo na outra quarta-feira, já pela Copa do Brasil. Então é jogo domingo, quarta e domingo de novo, que é o jogo dia 14 contra o Cruzeiro também, né? O jogo da volta da Copa do Brasil. Então, cara, são 3 compromissos na sequência que teremos, em busca, obviamente, do nosso objetivo, que é a final e o título da Copa do Brasil, né? E o título da Copa do Brasil.
E aí, trazendo, depois, né, desse calendário, desse cronograma do Corinthians, tivemos ontem mais um treino, né, de preparação para enfrentarmos o Botafogo amanhã. Notícias extremamente importantes: Hugo Souza e Maicon fizeram o treino completo com o restante do elenco, né? Eles estavam ali ainda com algumas restrições, mas treinaram aí normalmente, então a tendência é que tenhamos o goleiro Hugo Souza amanhã no gol, e o Maicon está à disposição aí também do técnico Dorival Júnior, tá? A baixa fica por conta do senhor Memphis Depay, que segue no departamento médico, tá? Ele não foi liberado ainda. E é isso, o cronograma dele é para o dia 10, né? Ele tem que estar preparado para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. É isso. Tá sentindo dor ainda, tá com algum incômodo? Beleza. Segue, faz o tratamento. Foi até algo que eu vi, eu não lembro qual programa que eu tava assistindo ontem, o pessoal falando, pô, o Neymar fez infiltração, foi pro jogo, fez gol, deu assistência. É isso. Se o Corinthians estivesse necessitando, o Memphis iria pro jogo, né? Tivesse brigando contra o rebaixamento, ou o jogo decisivo contra o Cruzeiro fosse amanhã, ele iria para o jogo. Como não é, vai tratando, deixa o joelho da melhor forma para que ele possa aí enfrentar o Cruzeiro no dia 10, tá? Bom, seguindo com as atualizações, tivemos uma novidade que me surpreendeu positivamente, tá? O senhor André Carrilho fechou com uma nova agência de agenciamento, né, de carreira, de jogadores e tal. Isso já faz um tempo, inclusive. E uma das condições que ele colocou nessa assinatura de contrato foi o seguinte, ele falou, sei de muitos casos que os atletas pedem algo em benefício próprio. No meu caso, eu queria duas coisas: ouvir o projeto esportivo da OTB Sports e que o Marcelo, né, que é o representante aí da OTB, fizesse uma doação significativa para a Arena. Como todos sabem, ele é um grande corintiano e eu sabia que ele iria aceitar, e foi isso que aconteceu, né? Porque a gente teve aí o fechamento da vaquinha para a Neoquímica Arena e o Marcelo foi o top 6, tá, de maiores doadores aí da Neoquímica Arena. Ele doou R$100 mil, tá? Então, foi um pedido do André Carrilho nessa negociação, beleza. Em vez de me pagar luvas, doa para a Neoquímica Arena. Cara, me surpreendeu positivamente, tá? Que a gente chegou a questionar muitas vezes sobre isso, se os jogadores estariam ajudando e tudo mais, por mais que não fosse obrigação deles, né? Só que ficava aquele sentimento, pô, os caras podiam fazer ali uma média, ajudar e tal. E o Carrilho, né, teve essa atitude, não tinha falado para ninguém ainda, né? Então não fez para se aparecer e tudo mais. Só foi explicado agora porque divulgaram, né, esse top 10 de doadores, e aí o Marcelo estava lá e explicou a situação. Então, bacana, tá? Bacana. Agora, Carrilho, fez a média, agora é jogar bola, né? Agora não tem mais o que falar, é o jogo de ida e volta aí contra o Cruzeiro, para que vocês possam se redimir. Bom, no vídeo de ontem, falei sobre o Armando Mendonça, e aí falei sobre o Osmar Stable. O Osmar Stable tá pensando em fazer um novo empréstimo, né? Caso o Corinthians não vença a Copa do Brasil, ele já tem a solução, vai pegar um empréstimo. Essa é a solução, né, financeira do nosso presidente. Aí teve uma pessoa que comentou no vídeo de ontem: nossa, John, falou bastante do presidente, tá sem assunto? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, o time tá com quase 3 bilhões de dívida, né? A gente vem de tantos problemas acontecendo, transfer ban, essa situação da Copa do Brasil que a gente tem, né, uma esperança de fechar a temporada bem, sumiço de materiais, as investigações dos ex-presidentes, cartão corporativo, nota fiscal, vai de bet, tanta coisa, né? A gente com a expectativa de uma Safiel, reforma do estatuto que não anda, tanta coisa acontecendo. E aí a pessoa acha que realmente, só porque eu falei do presidente do Corinthians, eu tô sem assunto. Eu queria viver nessa realidade, eu queria realmente que eu tivesse sem assunto, que o Corinthians não tivesse problemas reais, né? E que o empréstimo não atrapalhasse em nada, que fosse realmente uma solução positiva. Eu queria, né? Fosse uma solução positiva para o Corinthians. Eu queria que fosse assim, mas não é. Tá? Então, quando eu falo aqui sobre o Osmar, é com muito desgosto, inclusive. Porque ele prometeu muitas coisas e até agora não cumpriu nada. Como, por exemplo, né, e aí não é nem uma promessa dele, mas uma situação que aconteceu, matéria que saiu ontem aí no meu timão, a dívida do Corinthians com o governo triplicou em um ano. Em um ano.
No final do ano passado, o Corinthians devia para o governo, né, para a União e para tudo mais, 181 milhões. 181 milhões. Atualmente, o Corinthians já deve 580. 580 milhões. Aí tem débitos tributários, dívidas previdenciárias e FGTS. Cara, basicamente, o Corinthians não paga os impostos. E já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo. E aí eu pergunto pra vocês, como que em um ano, novembro do ano passado, a dívida era de 180 milhões. Esse ano está em 580. Um ano, a dívida aumentou em 400 milhões de reais. A dívida com o governo, né? A dívida tributária. E aí eu pergunto pra vocês, eu tô sem assunto, né? Eu posso falar do presidente do Corinthians? Eu posso responsabilizar os conselheiros, o Conselho Deliberativo, o CORE? A gente pode falar sobre isso? Ou é demais, né? Ou não? Vamos fazer uma comparação aqui, tá até na matéria do meu timão. O Palmeiras, tá? Dessas dívidas que a gente falou do Corinthians, que totalizam 580 milhões, o Palmeiras pro governo deve 10 milhões. Ah, John, mas a administração do Palmeiras é uma boa administração, não tem como comparar. Ok, o São Paulo deve 3 milhões. É, o São Paulo com 1 bilhão de dívida, mas a dívida não é pro governo. O Santos, que tá numa situação aí brigando contra um rebaixamento, situação horrível também, deve 1 milhão. O Corinthians deve 580. É surreal, cara. A gente tá falando de números surreais. É difícil até de acreditar. Você fala, cara, como que chegou nisso? Como que o Santos deve 1 milhão de dívida tributária e o Corinthians deve 580 milhões? Mais de meio bilhão. Mais de meio bilhão. E a gente não tem resposta, vai seguir, né? Vai seguir. Eu vi a entrevista do Alê pro pessoal do meu timão, pro Marco Belo, pro Flávio Ortega e tudo mais. E um ponto que ele até questionou o Osmar Stabile. O Osmar Stabile falou, ó, tô começando a cortar gastos aqui, isso e aquilo, né? Vai cortar 10 milhões daqui, 12 daqui, isso daqui, né? Que a gente falou que ele quer cortar ali os gastos do clube social, dinheiro do futebol não vem mais pro clube social. Aí o Ale falou, pô, mas a gente fez as contas aqui, esse corte que você tá fazendo não dá nem 100 milhões. E o restante? Ah, não, tem uma carta na manga. Ah, não, vou resolver. Ah, não, mas acalma aí. Ou seja, se a gente deve 2 bilhões e 700 milhões de reais, ele está cortando ali perto de 100 milhões por ano, e em 27 anos tá tranquilo. Problema resolvido. Em 27 anos tá resolvido. Enquanto isso vai pegando empréstimo, né? Pega empréstimo, tem que pagar num juros alto, né? Tem que pagar num juros alto e pronto, tá resolvido o problema. Tá resolvido, mas talvez a gente esteja sem assunto, né, para falar do presidente do Corinthians. Tem que deixar ele trabalhar, tá tudo ok dentro do clube, tá? E uma atualização importante sobre aquela reunião que as organizadas foram no Parque São Jorge, né, cobrar e tudo mais. Estava marcada para o dia 2 de dezembro e mudaram para o dia 8 de dezembro, tá? Então jogaram uma semana para frente, ia acontecer agora na terça-feira, jogaram para outra segunda-feira. Certo? Teremos a presença do pessoal da Safiel, pessoal do coletivo Voz Corintiana, organizadas, alguns conselheiros, Conselho Deliberativo, Osmar Stabile, Vinícius Cascone, pessoas que têm projetos para o Corinthians estarão nessa reunião e a tendência é que a gente saia pelo menos com alguma ideia de futuro. Seria a tendência não, né? Porque a tendência no Corinthians tá complicado, tá indo pro lado ruim. Mas assim, a esperança, tá? A expectativa é de que saiam de lá com algum rumo. E aí eu vou ser bem sincero com vocês, cara. É oportunidade, pessoal das organizadas, pessoal da Safiel, chegar nessa reunião e pressionar o Osmar Stabile para que a gente consiga a assinatura do memorando da Safiel. Memorando não vinculante. Lembrando, isso é só para a Safiel dar o start no projeto e aí depois, quando tiver tudo estruturado, chegar com o projeto pro Corinthians. É só isso que a gente está precisando do Osmar no momento, né? Para Safiel, no caso. Será que a gente consegue isso dia 8? Ou vão... Não, joga mais... Não, a gente precisa debater sobre o Corinthians. Não, preciso pensar mais no projeto. Não, preciso...
Precisa, mas vocês estão fazendo isso diariamente? Estão debatendo sobre isso? Estão evoluindo, buscando novas ideias? Ou tá só, não, veio essa ideia, não, a gente precisa debater. Não, a ideia é boa, mas tem que debater. Então vamos marcar? Não, mas eu tô sem data. Não, mas tem que ver. É tudo assim. Tudo assim. E nunca vê, nunca vai atrás, nunca estuda. Esse é o Corinthians, né? Esse é o Corinthians de 2025. Quero saber a opinião do torcedor corintiano, né, sobre essa dívida aí de 580 milhões, sobre essa expectativa também para essa reunião, né, principalmente aí do dia 8. Teremos nesse meio tempo ainda algumas reuniões sobre reforma do estatuto, principalmente com a pauta aí do voto do fiel torcedor. Então qualquer atualização eu trago para o torcedor corintiano. Bom, agora falando sobre dois ex-treinadores do Corinthians, primeiramente sobre o Tite, que foi um assunto nosso aqui durante essa semana. Tite afirmou para o mercado, né, que está de volta, agora vou receber propostas, vou voltar a trabalhar com futebol. E aconteceu uma situação um pouco diferente, né? O treinador do Avaí, o Bergantin, pediu demissão do Avaí. Ele estava certo já, né, para seguir o trabalho, comandar aí o time catarinense no ano que vem. Ele falou, tô pedindo demissão, recebi uma proposta do Tite para trabalhar na equipe dele, né, no staff dele. E com a possibilidade de ir para o mercado europeu. Até agora não falaram o nome, não se sabe se realmente tem essa proposta já em mãos, ou se só o Tite está montando ali o staff dele, a comissão técnica mesmo, queria o Bergantin, trouxe o cara e aí vai ver as propostas ainda, tá? Mas o Tite está montando o esquadrão dele ali, está montando a equipe, e é isso, tá? Enquanto não tivermos atualizações, na verdade, quando tivermos atualizações, eu trago para o torcedor corintiano. E o segundo ex-treinador, o senhor Vitor Pereira. Algumas pessoas me mandaram aí, Vitor Pereira está livre no mercado. Cara, e é isso, tá? Ele saiu aí do futebol inglês, vinha fazendo uma péssima campanha. Se eu não me engano, o time dele era o Lanterna, tá? Do campeonato inglês, da Premier League. Perguntaram para ele, né, se ele aceitaria um retorno ao Brasil, isso e aquilo. Ele falou que provavelmente não, que não era o foco da carreira dele no momento, ainda mais agora, né, que ele retornou ao mercado europeu, fez uma temporada ok aí na última temporada no Wolverhampton, e aí iniciou essa muito mal, tá? Então, aquilo que ele construiu na outra temporada, nessa, já foi por água abaixo, mas enfim, é a carreira dele aí. Algumas pessoas até me mandaram perguntando, será que ia acontecer no Corinthians o que tá acontecendo hoje, se fosse o Vitor Pereira? Esse time com má vontade, escolhendo o jogo, e eu vou falar pra vocês, não aconteceria, porque ele não tava nem aí. Não tava nem aí se o cara tem a história de 20 anos no Corinthians ou se o cara chegou agora. Quem tá com vontade de jogar, quem tá correndo em campo, vai jogar. O Dieguinho jogaria com ele, Guinegão teria oportunidade, o André seria titular. É isso, tá? Mas aí estamos falando de outros cenários, outros contextos e tudo mais. Então, mais uma vez, Vitor Pereira está livre no mercado, mas nesse momento não pretende voltar ao Brasil. Tite está livre no mercado, aguarda propostas da Europa, né? Ele já teve um momento que ele ficou esperando a proposta da Europa, ficou, não chegou, ele foi para o Flamengo. Agora ele está esperando de novo. Vamos acompanhando. Família, quero agradecer a presença de vocês, deixe o seu comentário. Só um recadinho, tá? Antes da gente finalizar, amanhã não teremos vídeo, teremos só a live pós-jogo, certo? Por conta ali, normalmente o vídeo sai meio-dia e meia, até 1h, e o jogo é às 4 horas, né? Então teria um curto tempo ali, então a gente faz só a live pós-jogo amanhã, né? Não teremos tantas atualizações nesse final de semana. A gente já chega, faz a live pós-jogo, na segunda já retomamos o nosso cronograma normal, tá? E aí, como eu disse, a sequência do Corinthians, pega o Botafogo, pega o Fortaleza, pega o Juventude, já vem os jogos da Copa do Brasil, e tomara, né, que os jogos das finais também. Certo? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique aí no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!